Boa noite, queridos irmãos do canal Na Estrada com Cristo. Queridos, hoje eu vou tratar de um assunto muito importante. Vou falar sobre o caminho que conduz ao Pai. Um assunto essencial. Só Deus é essencial, porque essencial é aquilo que a gente não pode viver sem. Deus é essencial. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5. João 14, 5. Nós vamos falar hoje como que era a salvação no Antigo Testamento, antes de Jesus vir na Terra, há 2000 anos atrás. João capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, infelizmente, a maioria das pessoas que frequentam denominações nunca aprenderam o que eu vou ensinar para vocês com toda humildade hoje, toda humildade, sabendo que Jesus é o professor e a matéria e eu sou mais um aluno dele, só isso. Mas, infelizmente, a maioria das denominações não entendem como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz. E a gente vê tantos absurdos, irmãos. A gente vê alguns dizendo que era pela lei, outros não, é porque a pessoa praticava boas obras, era pela lei, era pela consciência, a pessoa tinha uma consciência boa. Irmãos, eu acabei de ler para vocês no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Eu vou ser bem pedagógico, bem simples. Eu não vou ficar abrindo a Bíblia em vários lugares porque a gente não tem todo esse tempo no vídeo do YouTube. Mas eu quero ser bem simples e pedagógico para todo mundo que está me assistindo entender. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos separar é Cristo do Jesus histórico. O Jesus da história, Jesus histórico, ele passou pela Terra 2000 anos atrás, tá certo? Só que Cristo já estava com o Pai no princípio. Quando Deus foi criar todas as coisas, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, porque Jesus Cristo já estava do lado do Pai no princípio. Por isso que lá em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do século. O Jesus histórico passou na Terra 2000 anos atrás, mas o Cristo eterno já estava com o Pai no princípio, porque ele é o Filho de Deus. Então, Cícero, no Antigo Testamento, como que as pessoas eram salvas? Eu já quero te adiantar desde já que ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ninguém. Nunca. Ninguém. Se você chegar no céu e encontrar alguém lá, pode saber que essa pessoa foi para lá através de Cristo. Cristo é o caminho. As obras da lei, lá em Gálatas 5, diz que quem quer viver as obras da lei hoje em dia está debaixo de maldição, está separado de Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, está dizendo que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo. Vou até ler para vocês. João capítulo 1, versículo 17. João 1, 17.
Porque a lei foi dada por Moisés. Moisés deu uma lei. A graça e a verdade vieram por Cristo. Repetindo, João 1,17. Para você que vai nessas igrejas que diz que tem que guardar o sábado, outras que diz que tem que dar o dízimo, senão você está roubando a Deus, obras da lei de Moisés. Engraçado, não querem apedrejar a prostituta, não querem derramar sangue de bode em cima do altar, não querem fazer circuncisão, né? Vamos ver se a lei de Moisés tem algum poder. Vou repetir a leitura. João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. Moisés deu só uma lei. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E lá em Gálatas 3,19 está dizendo que essa lei foi dada para Israel, não tem nada a ver com a nossa vida. Mas nem mesmo Israel podia ser salvo pela lei, porque a lei não pode salvar ninguém, nunca pôde. A lei era a lei de um país, que nem o Brasil tem sua lei e outros países têm a sua lei. Bom, Cícero, então como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Por Cristo. Por Cristo, sim. Você esqueceu que o Cristo já estava criando todas as coisas com o Pai, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do século? Mas como, Cícero? Primeiro eu quero ir lá atrás no Gênesis. Adão e Eva cometeram um pecado. Jesus disse, não coma desse fruto, e eles foram lá e comeram, do conhecimento do bem e do mal. Depois eles perceberam que estava nu, a maldade entrou no coração deles. Veja, eles sempre viveram nu, mas só vieram perceber a maldade do coração quando comeram do fruto proibido. Pode ver que os índios, alguns índios até hoje vivem nu e ninguém se escandaliza de ver o outro nu. Ali entrou a maldade, ali entrou o pecado. E eles tentaram se cobrir com umas folhinhas. Mas aí Deus matou um animalzinho e cobriu eles com a pele de animal. Representando o quê? Já representando a Cristo. Já tipificando a Cristo. Eles tentaram se cobrir com recursos próprios, com as folhinhas, mas não. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É a única cobertura que nós temos, é a cobertura do sangue de Jesus. Pode estar vestido de túnica, pode estar vestido de burca, de batina, do que for, de gravata, de terno, dos pés à cabeça. Se o sangue de Jesus não tiver cobrido a gente de todo pecado, purificado a gente de todo pecado, a gente continua nu e patente diante daquele que vamos arcar as consequências da vida. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E como o próprio Deus disse a Isaías, ai daqueles que buscam cobertura que não é do meu espírito. A única cobertura que temos é a cobertura do sangue do Cordeiro. Então note que Adão e Eva já tiveram que matar. Deus matou o animalzinho e cobre eles. Lá não diz que animalzinho foi, mas provavelmente um cordeiro, e cobriu a nudez deles. Fez uma roupinha com a pele daquele animal. Animal, quando morre, derrama sangue. Aquele sangue já representava o sangue de Jesus, que você vai entender mais. Mas na frente vem a lei de Moisés. Vem também o sacerdócio. Vem os levitas, que você pode ver tudo no Antigo Testamento, em Levítico, em Deuteronômio, lá no Pentateuco, também vem uma parte. Em vários lugares do Antigo Testamento está os sacerdotes. Quando uma pessoa cometia um pecado, o que acontecia? Eles matavam um cordeirinho, a pessoa levava aquele cordeirinho para o sacerdote, derramava sangue em cima do altar, e aquela pessoa era, entre aspas, perdoada dos seus pecados. Só que a Bíblia diz que sangue de bode, de carneiro, não pode purificar pecado. Então, Cícero, como que era? Aqueles cordeiros que era morto, no Antigo Testamento, quando a pessoa cometia um pecado, levava o cordeirinho e ele era morto em cima do altar. O que representava? Representava Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que nós vamos já entender mais nessa mesma pregação. Mas nós sabemos que aqueles animaizinhos não podiam tirar pecado de ninguém. Com certeza, nós sabemos disso. E Cristo não tinha vindo ainda na terra. Como que essas pessoas eram salvas? Era uma espécie de cheque pré-datado. Você sabe o que é um cheque pré-datado? Muitas vezes uma pessoa deve uma dívida muito grande
Aí o cara chega e cobra ela. Ela fala, cara, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou te dar um cheque pré-datado. Por exemplo, para daqui um mês esse cheque vai cair. Mas ela dá esse cheque, mas por enquanto a dívida dela ainda não foi coberta, tá certo? A dívida dela ainda não foi acabada, não foi coberta. Por quê? É apenas um cheque pré-datado. Assim era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que era morto no Antigo Testamento, diferente do cordeiro que tira o pecado do mundo, que eu vou já mostrar quem é, aquele cordeirinho não podia perdoar o pecado, mas era uma espécie de cheque pré-datado. Ele cobria a culpa da pessoa, ele cobria a culpa, até que viesse o cordeiro que tira o pecado do mundo. E quando o cordeiro que tira o pecado do mundo, que você já deve saber quem é, foi batizado, que João Batista reconheceu ele, que eu vou já ler para vocês, ele disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o pecado daquela pessoa tinha sido perdoado, não porque aquele cordeirinho morreu, porque ele era apenas um cordeirinho que não tinha poder de tirar pecado, um animalzinho. Mas aquela pessoa, ela acreditava que um dia ia vir o Messias, como Israel chama Jesus, o Messias. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento, até mesmo Moisés, Jeremias, Ezequiel, Isaías, várias vezes falaram do Messias. Se você for lá em Isaías 53, diz, ele foi morto, ele foi levado ao matador, ele não abriu a boca, o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados, nós fomos salvos, tivemos uma alma salva e sarada. Isaías já falava de Jesus. Então aquelas pessoas do Antigo Testamento, elas morriam acreditando que um dia o Messias ia vir, que um dia Jesus ia vir na terra e ia morrer numa cruz para salvar elas. E como elas acreditavam nisso, elas mesmo morrendo, elas salvas. Por quem? Pela lei de Moisés? Não, porque a lei de Moisés não é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A lei de Moisés não tem poder para salvar, só tinha poder para apontar o erro, apontar o pecado, mas não tinha poder para salvar. Então, irmãos, preste bem atenção. Quando uma pessoa morria no Antigo Testamento, na época dos profetas, elas morriam acreditando que um dia Jesus, o Messias, ia vir na terra e dar a vida por elas. E por eles acreditarem nisso, eles eram salvos. Não era pela lei de Moisés e nem era por boas obras. Porque boas obras não têm poder para salvar. A lei de Moisés não tem poder para salvar. Então aqueles animalzinhos eram mortos como uma espécie de cheque pré-datado, mas não pagava dívida, apenas cobria momentaneamente. Amém, queridos? Até que um dia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26 a seguir. João 1, 26, vou fazer uma leitura. Aqui foi o batismo de João Batista, vamos ler. João 1, 26. João respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem não vos conheceis. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Olha, o Jesus nasceu depois de João Batista, mas ele diz, mas ele é antes de mim. O Jesus histórico nasceu depois de João Batista. Resumindo, é mais novo do que João Batista. Mas ele diz, mas ele é antes de mim, porque o Cristo já estava na eternidade com o Pai. Amém? Continuando. João 1, 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista estava batizando as pessoas. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Note, João Batista viu Jesus chegando para ser batizado e disse: está aqui, reconheceu na hora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo? A lei de Moisés não tirava pecado nenhum. Aquele cordeirinho do Antigo Testamento apenas cobria como um cheque pré-datado, mas está aqui o Cordeiro de Deus que não somente cobre, mas tira o pecado do mundo. E a palavra tira nas línguas originais é tira e tirará, tirava, tira e tirará. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, passado, presente e futuro. Jesus salva no passado, salva no presente, salva no futuro, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Glória ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória ao Espírito Santo por revelar coisas tão maravilhosas, porque revelação não é adivinhar o CPF de ninguém. Revelação não é adivinhar o número do CPF de ninguém, nem que número a pessoa calça. Revelação é entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Glória ao Cordeiro que me traz essa revelação. Revelação é isso, é entender aquilo que estava encoberto. Então aqueles cordeirinhos eram mortos, mas não podia tirar pecado. Mas as pessoas morriam acreditando que um dia o Cordeiro que tira o pecado do mundo ia chegar. E João Batista olhou para ele, João capítulo 1, versículo 29, João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Adão, Eva, Abraão, Ló, todos os patriarcas, o povo da época dos profetas, o povo da época da lei e o povo de hoje, o povo do Antigo, do Novo Testamento, do passado, do presente e do futuro. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que lá em Hebreus diz que alguns servos de Deus morreram sem ver a promessa. Algumas pessoas morreram amando a Jesus antes de Jesus vir na terra de corpo presente. Eles morreram acreditando que um dia o Messias ia vir e ia morrer para tirar o pecado do mundo. Eles morreram acreditando em Jesus, e por acreditar em Jesus, mesmo antes de Jesus morrer, os pecados deles já estavam perdoados, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do século. Então as pessoas do Antigo Testamento, vários servos de Deus, morreram acreditando que um dia o Messias, o Jesus Cristo, aquele que nós amamos e somos amados por Ele, ia vir no mundo e ia tirar todo o pecado. Então eles morreram acreditando, por isso foram salvos. Aí você me diz: Cícero, e aquela pessoa que morreu sem nunca ouvir falar de Jesus, que a igreja evangélica acha que se ela não pregar, o povo está perdido. Aquela pessoinha que morreu, sabe aquela pessoinha que morava lá no Ribeirinho, lá na Amazônia, na beira de um rio que só chegava andando de barco 2, 3 horas depois? Muitas pessoas queridas que morreram sem ninguém pregar o evangelho para elas. A Bíblia diz que essas pessoas fazem lei nos seus corações e nas suas consciências. Deus é amor. Deus é amor. Por isso, todas as pessoas que amam de verdade já encontraram Deus, pois Ele é amor. Então não se preocupe com aquela senhorinha de 70, 80 anos que passou a vida estendendo a mão ao próximo, passou a vida amando, passou a vida se dedicando com generosidade no coração e nunca ninguém pregou para ela. Ela morreu sem conhecer nada da Bíblia, mas ela morreu amando. E quem ama tem Jesus, quem ama tem Deus, porque Deus é amor. Mateus 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, estava preso, eu estava doente e vocês foram me visitar. Quando, Senhor? As pessoas dizem: mas quando? Quando? Não lembro, quando foi? Quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Não se preocupe com quem ama, porque quem ama é de Deus. E o Cordeiro que tira o pecado do mundo, salva no passado, salva no presente, salva no futuro. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, de Gênesis a Apocalipse, no passado, no presente e no futuro. Ninguém
venha ao Pai, senão por mim, diz o Mestre Jesus. Paz seja convosco.